Olá, tudo bem? Meu nome é Josiane Marinho e nessa série de vídeos LTS eu vim trazer para vocês um livro muito especial e que virou a chave na minha vida. Quer saber que livro é esse? Antes de mais nada, eu queria falar para vocês, deixar aqui para vocês uma mensagem. Por que, Josi, me perguntaram, várias pessoas me perguntaram, por que você está trazendo esse conteúdo na internet? E o meu porquê, o meu motivo muito forte é que eu quero ajudar milhares de pessoas, assim como você, a mudarem sua vida através dos livros. Não por sorte, mas por estratégia. Esse é meu porquê bem definido. E que livro então é esse, Josi? Basicamente é o Comece pelo Porquê, do Simon Sinek. Comece pelo Porquê é uma obra que todo mundo deveria ler. Independente de trabalhar com algo relacionado à liderança, é um livro especial. E eu queria falar um pouquinho dele aqui para vocês então. O livro ele traz histórias de figuras públicas, de pessoas que transformaram de alguma forma o seu ambiente através de um porquê bem definido, através de uma causa. Ele cita, por exemplo, duas pessoas, na verdade uma empresa, que é a Apple, e ele fala um pouco sobre o Steve Jobs e também ele fala sobre o Martin Luther King. Quem não conhece a história dele, eu sugiro que vocês pesquisem, fica como tarefa aí, pesquisar a história dele, assistir um vídeo que ele tem na internet sobre um discurso que ele fez, e ele conseguiu, através de vários movimentos nos Estados Unidos, reunir mais de 250 mil pessoas que se reuniram para ouvi-lo. E olha que nessa época não existia redes sociais como existe hoje. Foi no boca a boca mesmo. E ele tem um discurso maravilhoso, um discurso que exala propósito, exala uma causa, chamado I Have a Dream. I have a dream, eu tenho um sonho. É empolgante assistir, ouvir o discurso do Martin. Eu sugiro que vocês, como tarefa, pesquisem na internet, que vocês vão encontrar um conteúdo sobre isso, mas ele basicamente tinha um porquê muito definido, ele tinha uma causa muito definida e ele tinha pessoas para realizar aquilo, o como e o que também, que é um dos tópicos que o Simon fala no livro. E aí eu queria falar para vocês de algo que trouxe, assim, virou a chave no livro do Simon, quando ele trouxe o conceito de círculo dourado do Simon Sinek. Então, o que o Simon traz nesse círculo dourado que ficou tão famoso? Ele começa então traduzindo de dentro para fora, que nós começamos primeiro pelo porquê, que é onde estão as nossas causas, o nosso propósito, o motivo pelo qual você quer realizar determinado projeto. Depois disso, você vai para o como. O como basicamente são as ações. Como que eu vou realizar algo que eu defini como propósito? Depois disso, você chega no que. O que basicamente são os nossos resultados, as nossas ações para chegar em determinados resultados. E aí o Simon ele faz o quê? Ele faz uma interface do nosso cérebro, de como o nosso cérebro funciona, entre o neocórtex e o sistema límbico. Quando eu inicio pelo neocórtex, eu inicio por fatos, dados, características, eu inicio pelo pensamento racional, de fora para dentro. Eu inicio no o que. O neocórtex também é responsável pela tradução da linguagem. Porém, o neocórtex, que está relacionado ao o que, ele não muda comportamento. Quem muda comportamento é o sistema límbico. Então, quando você inicia pelo porquê, que seria de dentro para fora, você inicia transformando sentimentos, você tem tomadas de decisão, porém o sistema límbico ele não tem capacidade de linguagem. Por isso que você precisa do círculo dourado. Você começa pelo porquê, relacionado ao sistema límbico, e vai pelo como e chega no que o que basicamente são os seus novos resultados que você deseja transformar. O Simon,
ele fala bastante sobre liderança e ele traz a visão de que o líder é aquele que consegue trazer o melhor das pessoas através de um propósito, através de uma ação que ela sinta pertencente. Está muito relacionado ao nível de pertencimento que aquela pessoa consegue sentir naquele movimento, naquela ação. Então, liderar é muito isso, é você conseguir trazer o melhor das pessoas através de um movimento, de uma causa pré-definida e uma causa que muitas vezes tem conceitos pessoais relacionados. E tem uma diferença de liderança e ser líder, né? Você ter um cargo de liderança é uma coisa, mas ser líder é quando você consegue trazer pessoas de outras áreas, pessoas que vêm através de você sem ter obrigação. Eu não faço por obrigação, mas eu sigo alguém porque eu enxergo naquela pessoa uma liderança, um movimento, um propósito muito mais elevado do que simplesmente algo que eu faria por obrigação. Então, um dos segredos dos grandes líderes é esse, é você conseguir trazer outras pessoas junto a você sem ser algo obrigatório. As pessoas vêm porque elas gostam do seu propósito. Está relacionado a grandes marcas que têm propósitos bem definidos, que começam com o porquê, como eu falei para vocês, expliquei um pouquinho sobre o círculo dourado, e depois ele vai entender o quê? O Steve Jobs, por exemplo, ele não começava a falar sobre o iPhone em alguns discursos que ele fez quando ele ainda era vivo, sobre o tamanho do iPhone, qual que era a capacidade, o que ele poderia realizar. Ele começava sempre pelo porquê, ele começava pelo sentimento, pela causa. Então, é mais difícil sim. Iniciar o processo pela causa, pelo porquê é mais difícil, só que ele é mais duradouro e ele traz mais resultado. Pessoal, é isso, eu quis trazer um vídeo um pouco mais curto para vocês. Fica como tarefa para vocês nesse momento 3 coisas que eu gostaria que vocês fizessem durante essa semana. Como que eu gero um porquê nas pessoas que estão à minha volta? Então, utilizem esse porquê nas pessoas que estão à sua volta, né? Coloca como tarefa pelo menos 3 porquês que eu vou gerar nas pessoas à sua volta e perceba a diferença quando você inicia pelo porquê e façam testes e comece também pelo o quê, para você observar a diferença. Compartilhe esse conteúdo, me ajuda. Lembra do porquê que eu falei no início desse vídeo? Eu quero ajudar milhares de pessoas, assim como você, a mudarem sua vida através dos livros. Não por sorte, mas por estratégia. Beijo no coração, até a próxima!